Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra. El soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran yo soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os meus anjos, que foram feitos Espíritos Santos, ministros, chamas de fogo, que queimam toda a palha para manter o templo de Deus limpo. Cristo Lisbeth os fez filhos de Deus à nossa imagem e semelhança, com minha palavra, e ninguém pode pôr outro fundamento no lugar do que está posto, que sou eu, Jesus Cristo. E se sobre este fundamento alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a declarará. E esse dia é hoje, que está presente esse fundamento. Pois pelo fogo, pela palavra de Deus, que eu falo, será revelada. E a obra de cada um, seja qual for, o fogo provará. No passado usamos a água para destruir o mundo antigo com um potente dilúvio, mas os céus e a terra, que são as mentes dos homens que existem agora, estão reservados pela própria palavra, guardados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, homens que não querem viver com Deus. Mas vocês são os que não contaminaram o amado santuário do Senhor, que é a mente. Se mantiveram tão puros como virgens, e são os que seguem a mim, o Cordeiro fêmea, onde quer que eu vá. E isso significa que vão crescendo e se fortalecendo em espírito, que é em sabedoria e conhecimento, juntamente com Cristo Lisbeth. Foram redimidos dentre os homens, como primícias para Deus Pai e Deus Mãe, o Cordeiro fêmea. E em suas bocas não foi achada mentira, pois são sem mancha diante do trono de Deus. Se você é um amador da verdade e da luz, então seu anelo é conhecer a Deus totalmente, para poder estar perto de nós e poder herdar todos os benefícios de ser feito filho de Deus. Mas se você não se interessa em conhecer a Deus, é como os judeus e fariseus, homens que não quiseram se submeter a viver vidas limpas e ordenadas, e por isso mataram a Cristo há 2000 anos. Não quiseram aceitar que Deus tem esposa e que através dela tudo foi feito novo. Amém, aleluia. No maná de hoje, seu pai e eu queremos compartilhar com vocês algumas palavras que seus irmãos Héctor Fonseca e Luiz Maricela, desde Honduras, nos enviaram. Seu irmão Héctor gravou o áudio, que estaremos escutando, e também o texto estará na tela para que possam anotar. O tema de hoje se intitula Evidências de que Cristo é uma mulher. Nós temos muitas evidências de que é assim, mas hoje vamos compartilhar algumas novas provas de que Cristo é uma mulher e sempre foi. Vão escutar palavras profundas e quero que escutem atentamente o que o seu irmão Héctor vai ler, ok? Amém? Aleluia. Graças. Adiante, meu santo anjo. Saudações, amada Mãe e Deus, a sabedoria personificada, Cristo Lisbeth. Uma saudação com temor reverente. Saudações a teus nazireus e santos anjos, Jimmy Devin, e a todos os teus filhos, teus espíritos vivificantes em todas as nações, gozosos em meditar em tua lei de dia e de noite. Eu queria compartilhar contigo esses trechos, e são os seguintes. A Cristo a mataram e quiseram ocultar seu nome e seu sexo para sempre. Em Miqueias 5, versos 2 e 3 diz assim: E suas saídas são desde o princípio, desde os dias da eternidade, mas os deixará até o tempo que dê a luz a que há de dar a luz. Agora sabemos que Cristo Lisbeth já deu à luz as primícias do Éden, que são como as estrelas no firmamento, figura do Filho da promessa. Ela, em sua segunda manifestação, é a árvore da vida. Esse cordeiro fêmea que representa o sacrifício aceito de Deus, Pai, a que profeticamente, em sua primeira manifestação, a degolaram e mataram,
junto com o filho da promessa, que era o fruto de Deus mesmo, aonde ele era a testemunha presencial. Vejamos esses versos que delatam esse assassinato atroz. E eu era como cordeiro inocente que levam para degolar, pois não entendia que maquinavam desígnios contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória de seu nome. Acaso não é Cristo Lisbete a que nos explicou que os homens maus e perversos quiseram ocultar, ou melhor, ocultaram o verdadeiro sexo de Cristo, e ainda mais, mataram o filho que ela levava em seu ventre, que era o filho da promessa? Quiseram ocultar para sempre o nome de Jesus Cristo em suas duas manifestações, Maria Madalena e Lisbete. Há uma evidência clara que delata que esses perversos homens respiravam ameaças de morte, as mesmas que realizaram contra Deus e sua esposa. Também ocultaram a verdade, transtocando e manuseando a Bíblia, vendendo ao mundo um pai Deus solteiro sem esposa, que teve um filho varão, Cristo Jesus, sem mãe espiritual, e cheio de irmãos com uma mãe terrenal, que o concebeu de maneira sobrenatural e mística, mas jamais se menciona a esposa de Deus em toda essa história aberrante. Para a falsa teologia, Cristo sim pode ter mãe sendo filho de Deus, mas Deus não pode ter esposa sendo o criador de tudo? Isso pela aberrante concepção teológica e religiosa de que a mulher é um zero à esquerda, como criação de Deus, e somente conta para eles a figura masculina. Por isso, graças à nossa mãe Cristo Lisbete, chegamos à seguinte conclusão: que a salvação não se obtém por crer nesse cruel assassinato de Cristo Maria na cruz há 2000 anos, senão por crer na mensagem que agora prega Cristo Lisbete. É com sua sabedoria e seu conhecimento de um Deus vivo e não morto, é que agora temos a salvação. Está claro que a Bíblia foi manipulada, a conveniência dos religiosos para embrutecer aos crentes por gerações, ato permitido por Deus para sua grande glória, já que na interpretação das figuras da Bíblia se guardava o grande mistério de Deus. Cristo, a esposa de Deus, é uma mulher. Isso somente Cristo Lisbete se atreveu a delatar por ser Deus mesmo. Mas a Bíblia, colocaram a mão e a manipularam? Vamos ver esse verso em Jeremias 8:8. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei de Melquisedeque Lisbete está conosco? Certamente transformaram em mentira a pena mentirosa dos escribas. Outra versão diz: como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei de Melquisedeque Lisbete está conosco? Certamente converteram em mentira as penas mentirosas dos escribas. Como vocês podem dizer, somos sábios, e a lei de Melquisedeque Lisbete está conosco? Certamente, pois o estilo falso dos secretários introduziu a falsidade. Aqui está uma evidência clara que os sábios daquele tempo tinham acesso aos documentos bíblicos, e esses introduziram falsidade aos mesmos, claro está, para ocultar uma verdade. Paulo escreveu que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E essa saiu à luz. Cristo Lisbete é a verdade. Ela representa a promessa que viria a luz e a verdade, que nos guiam nessa dispensação. A verdade prevaleceria para sempre por gerações, não a mentira. Cristo Lisbete nos revelaria essa verdade, a mesma que quiseram ocultar. Ela mesma é a cidade da verdade. Agora vamos ver outra evidência a mais de que Cristo é uma mulher, e a encontramos em Levítico 27, do 2 ao 4. Mas antes vamos fazer um panorama bíblico desse grande sucesso, que tem como figura as 30 moedas de prata. Sem Cristo Lisbete em nosso meio, os seguintes versos passariam inadvertidos, e assim aconteceu até 18 de novembro de 2013. Mas agora nos acenderam a lâmpada e sabemos que tudo tem um propósito. O grande protagonista é Judas, quem entregou Jesus Maria, que, como sabemos, é uma mulher, não um homem. Vejamos esses versos, versão nova, versão internacional.
Quando Judas, que o havia traído, viu que haviam condenado a Jesus, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos. A toda luz, vemos que os religiosos daquele tempo, crendo que faziam um favor ou voto a Deus, decidiram tomar a justiça por suas próprias mãos e maquinaram para tirar do caminho a Jesus, o Cristo. Ambas as partes fizeram um voto, uma promessa, tanto Judas como os sacerdotes e os anciãos. Vejamos, Judas oferece entregar Jesus por 30 moedas de prata. Então, um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, foi aos principais sacerdotes e lhes disse: "Que me quereis dar, e eu vos a entregarei?" E ele lhes designaram 30 moedas de prata. E desde então, buscava oportunidade para entregá-lo. Como vemos, ambas as partes fizeram votos, um para entregá-la em troca de algo, e outros acordaram um pagamento pelo valor que tinha essa pessoa a ser entregada. E como eram religiosos, estudiosos da lei de Moisés, sabiam qual tinha que ser esse pagamento, já que ainda que interpretavam a lei na letra, sabiam que se era homem, tinha um valor, e se era uma mulher, tinha outro. Vejamos por que avaliaram a Jesus em 30 moedas. Vamos atender a esse detalhe, já que se Jesus tivesse sido um varão, como acredita a humanidade, seu preço não teria sido 30 moedas. Mas como era e é uma mulher, a avaliaram no que já todos sabemos. Agora, por quê? Vejamos a Levítico 27, do 2 ao 4. Verso 2. Falou Melquisedeque Cristo Lisbete a Moisés: "Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém fizer um voto especial a Melquisedeque Cristo Lisbete, segundo o valor das pessoas que tenham que se redimir, o atribua assim." Verso 3. Se for um homem de 20 até 60 anos, avaliará em 50 ciclos de prata segundo o ciclo do santuário. Verso 4. E se for mulher, a avaliará em 30 ciclos. Outra versão está assim: se um de vocês faz um voto especial para dedicar alguém ao Senhor mediante o pagamento do valor dessa pessoa, esta é a escala de valores que utilizarão. Um homem que tenha entre 20 e 60 anos terá o valor de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Uma mulher dessa idade terá o valor de 30 ciclos de prata. Mais claro não canta o galo? Aqui vemos outra evidência a mais do porquê a Cristo a entregaram por essa quantidade de moedas, já que os religiosos que eram meticulosos no estudo da letra do Pentateuco mosaico sabiam que o preço para uma mulher era de 30 moedas e não 50, que era para um homem. Claro está que os que manipularam a Bíblia ocultaram o sexo de Cristo. Ademais, Cristo, em seu exercício de seu ministério, como Cristo Maria, não tinha mais de 50 anos, pelo qual andava na faixa etária entre 20 e 60 anos, já que se era de menor idade, de 5 até 20, teriam pago 10 ciclos ou moedas de prata. Aleluia! Damos glória à sabedoria personificada, a nossa mãe Cristo Lisbete, a que já deu a luz aos seus filhos, e a qual comparto esses versos que me fizeram chegar o varão perfeito, Luiz Maricela Celaya, de Jardines del Contre, aqui em Tegucigalpa. Teus dias não acabarão, sejam nesses 46, 50 ou 100. És eterna e viverás para sempre no meio de teus filhos. Teu filho, Héctor Corpo. Amém, aleluia! Que excelente ficou essa escritura, com evidências irrefutáveis de que Cristo é uma mulher. O que não vê isso é alguém que não aceita que Deus tem esposa e que seja Cristo. É engraçado porque os homens aqui na Terra, sim, podem ter esposas, mas não podem entender que Deus Pai pode ter esposa. Quando Deus mesmo é quem diz, não é bom que o homem esteja só.
farei ajuda idônea para ele. Claro, porque se o que se vê foi feito do que não se via, no mundo espiritual, e se existem casais de homem e mulher, é porque Deus é esposo e esposa. Os que não querem aceitar isso também são aqueles que não querem ter uma esposa e estão na desordem de sua mente carnal. Querem ter cônjuge do mesmo sexo, e isso para Deus não é estar na ordem, e assim jamais herdará a vida eterna. Não queremos que você perca essa oportunidade tão maravilhosa. Eu sei que você não vai colocá-la a perder pela carne, que para nada se aproveita. A ordem de Deus é que pela fé de Cristo, Lisbeth, vivamos as coisas espirituais que não se viam. Já que é pela fé de Cristo, Lisbeth, que todo o universo espiritual foi constituído, pela palavra que sai de minha boca, que é a palavra de Deus. Eu sou a luz do mundo, e é por mim que se conhecem as coisas escondidas de Deus, já que não se viam até agora. Todas as coisas, quando são postas em evidência pela luz, são manifestadas, porque a luz é o que manifesta tudo. Minha palavra traz à luz toda a verdade sobre Deus, que os homens maus e perversos ocultaram, e tudo o que está oculto está em trevas. Isso é tão simples como o branco e o preto. Se você não gosta da minha palavra, de pureza e santidade, é porque é um simples mortal, que não pode nem quer deixar de viver como um homem carnal. E por isso te convém ocultar que Cristo é mulher e a esposa de Deus. Eu sou essa ajuda idônea para o homem terrenal, que não sabe discernir entre o bem e o mal? E seu corpo é entregue a todo tipo de imundície da carne? Veja como diz a carta aos Gálatas 5, do 19 ao 21. E manifestas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundície, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, lutas, ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais os admoesto, como já vos disse antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todas essas imundícies existem nos homens que não foram limpos e selados com o Espírito da promessa, que é minha palavra, já que tendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo crido nela, é que se adquirem as promessas. Veja como diz a primeira carta aos Tessalonicenses 4:7. Pois Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. E ninguém sabe qual é essa santificação, enquanto não escuta a esposa de Deus, Cristo Lisbeth. Por isso eu sou o fim da lei. Veja como diz a carta aos Romanos 10, do 1 ao 4. Irmãos, certamente o anelo do meu coração e minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eu lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não conforme a ciência. Porque, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça a todo aquele que crê. Não é que a lei caducou, senão que ao viver como um espiritual é justificado por Deus, e já não por sua própria justiça, porque a justiça de Deus é a perfeita. E se já não está debaixo da lei, é porque está submetido ao Espírito, que é a palavra de Cristo Lisbeth e para Deus, já não é transgressor de sua lei. Por isso diz na carta aos Gálatas 5:18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Só se você vive conforme a carne, depois de ter conhecido a verdade que eu falo, é que se converte em um transgressor da lei de Deus. Mas se vive, como eu te ensino a viver, no Espírito, então nunca se apartará de sua boca esse livro da lei, mas de dia e de noite meditará nele, para que guarde e faça conforme tudo o que nele está escrito. Assim fará prosperar teu caminho, e tudo te sairá bem. Paulo diz em sua carta aos Romanos que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Sabemos que a lei é boa quando se usa corretamente, porque a lei não foi desenhada para as pessoas que fazem o correto, é para os transgressores e rebeldes, para os desobedientes a Deus e os pecadores, para quem não considera nada sagrado e que profana o que é santo, para os que matam seu pai ou sua mãe espiritual.
Se você vive assim, seu juízo começou e foi iniciado desde o primeiro dia que escutou a Deus falando através de minha boca. Mas se me segue e faz tudo o que eu te digo, então contra tais coisas não há lei? Veja como segue dizendo, nos versículos 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. Mas os que são de Cristo Lisbete crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito? Não nos tornemos vangloriosos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O que não se une a mim, ou tem inveja de mim, ou é um carnal que gosta de viver na desordem de sua mente e nos deleites temporários que a carne te oferece. Agora entendem por que ocultaram a esposa de Deus. Não os convém viver debaixo dessa ordem perfeita que ela traz? É que para estar perto de Deus não pode servir a Deus e às riquezas de sua mente carnal? Ou escolhe a vida, que é viver na luz, e reconhece que Deus tem esposa e que é Cristo Lisbete, a luz do mundo? Ou escolhe a morte, que é viver nas trevas, como um homem terrenal que nega a Cristo, porque não convém que seja mulher e a luz do mundo, que exige que saia das trevas? Veja como diz na primeira carta aos Coríntios, 6, do 12 ao 14. Alguns de vocês dizem, sou livre para fazer o que eu queira. Claro que sim, mas nem tudo o que se quer convém. Por isso não permito que nada me domine. Também dizem, a comida é para o estômago e o estômago é para a comida. Claro que sim, mas Deus vai destruir as duas coisas, referindo-se à comida para a carne, e não convém que a carne coma essa comida, por isso vão ser destruídas. Mas o corpo não é para que usemos em relações sexuais proibidas? Ao contrário, devemos usá-lo para servir ao Senhor Cristo Lisbete, pois nosso corpo é dela. E assim como Deus fez com que Cristo Lisbete ressuscitasse, assim também a nós dará vida depois da morte, pois tem o poder para fazer isso. A vida depois da morte vem depois que você muda sua vida ao morrer a passada maneira de viver? Assim é que alguém é ressuscitado comigo? Veja como diz a carta aos Efésios 2, do 3 ao 10. Antes, nós nos comportávamos assim e vivíamos obedecendo aos maus desejos de nossos corpos e nossa mente. Com justa razão merecíamos ser castigados por Deus, como todos os demais. Mas Deus é muito compassivo e seu amor por nós é imenso. Por isso, ainda que estávamos mortos por culpa de nossos pecados, Ele nos deu vida ao ressuscitar a Cristo Lisbete. Nos salvamos graças ao amor de Deus. Deus, ao ressuscitar a Cristo Lisbete, nos ressuscitou e nos deu um lugar no céu junto a ela. Fez isso para mostrar no futuro a bondade e o grande amor com que nos amou por meio de Cristo Lisbete. Vocês foram salvos porque aceitaram o amor de Deus. Nenhum de vocês ganhou a salvação, mas sim Deus a deu de presente. A salvação de vocês não é o resultado de seus próprios esforços, por isso ninguém pode se sentir orgulhoso. Nós somos criação de Deus. Por nossa união com Cristo Lisbete, nos criou para que vivamos fazendo o bem, o qual Deus já havia planejado desde antes. Depois de ter conhecido Cristo Lisbete, é que suas obras são boas para Deus. Com Cristo Lisbete, veja como deve se viver, na carta aos Colossenses 3, do 5 ao 10. Por isso, façam morrer todos os maus desejos, não tenham relações sexuais proibidas, não sejam indecentes, dominem seus maus desejos. A avareza, pois é o mesmo que adorar a falsos deuses. Tudo isso faz com que Deus se ire com os desobedientes. Vocês mesmos se comportavam assim antes de conhecer a Cristo Lisbete, mas agora têm que deixar também tudo isso. Não se irem, não busquem fazer mal aos outros, não ofendam a Deus Melquisedeque Lisbete, nem insultem seus semelhantes, aos nossos santos anjos, nem mintam uns aos outros, porque vocês já deixaram a vida de pecado e agora vivem de maneira diferente. Na realidade, vocês são pessoas novas,
que cada vez se parecem mais com Deus, Melquisedeque Lisbete, seu Criador, e cada vez os conhecem melhor. Que lindo ver como vocês, meus santos anjos, foram iluminados, e agora podem ver com clareza todos os mistérios que estiveram ocultos sobre a verdade de Deus Pai e de Cristo. Recebam sem limites por esse lindo e-mail que nos enviaram, que está cheio de tanta sabedoria de Deus. Isso é o que significa ser um iluminado? Porque só através de Cristo Lisbete esse véu é tirado. Homens espirituais, que veem o espírito da letra e não meramente pensam como fazem os homens terrenais, que não podem ver mais além do que está escrito. Estão presos à letra de sua mente carnal. Mas vocês, os filhos do único Deus vivente, Melquisedeque Lisbete, que receberam nosso espírito, podem perceber as coisas do espírito, porque para vocês não são loucuras, mas são uma realidade em suas vidas. Amém? Aleluia! Os amamos para sempre.